Você já se sentiu uma pessoa não criativa? Hoje, com as redes sociais, a gente sente essa pressão de querer mostrar para o mundo sempre algo novo, né? E não necessariamente algo novo falando de muitas coisas, porque eu já falei aqui muito sobre multipotencialidade, mas novo em uma coisa só. Então, mostrar algo diferente, fazer de forma diferente, porque isso vai atrair pessoas para o seu perfil, para o seu trabalho, para o que você faz. E criatividade começou a ficar num limbo tão assim distante da maioria das pessoas, porque colocaram ela nesse lugar distante que você precisa atingir um patamar de criatividade que é quase inalcançável, só que não, é como se fosse um dom, sabe, de algumas pessoas. E não, minha gente, criatividade é uma habilidade. E a gente desenvolve ela, assim como a habilidade da comunicação, assim como a habilidade da escrita, falada, né? Enfim, todas as habilidades que a gente tem, a criatividade é uma delas. Só que quando a gente é criança, a gente já tem essa criatividade mais aflorada. Por quê? Porque a gente não está preocupado em fazer as coisas no modus operandi que faça sentido para os adultos, sabe? A gente está somente ali experimentando, a gente está ali misturando as coisas. Eu vejo muito a minha filha com 2 anos em casa quer viver a experiência da criatividade, seja mãe ou pai de uma criança pequena, de um bebê. Minha gente, é algo extraordinário ver o quanto de criatividade existe num serzinho tão pequenininho. Ela mistura todas as letras das músicas que ela aprende, ela faz uma nova música assim do nada. Mistura Galinha Pintadinha com O Seu Lobato Tinha um Sítio. Ela mudou a letra do Seu Lobato Tinha um Sítio, ela não coloca mais os animais, ela coloca que tinha a mamãe, tinha o papai, tinha a vovó nesse sítio. Então, ela já começou a fazer associações criativas a partir daquilo que ela está aprendendo no dia a dia, que faz parte do contexto da vida dela. E isso é muito simples para a criança, porque ela não está preocupada em performar, ela não está preocupada em agradar ninguém, ela só está querendo ali experimentar. E é esse desejo por experimentar, por estar se permitir viver coisas novas, experimentar coisas novas e desenvolver habilidades novas em você é que vai te tornar mais criativo. E aí eu estava vendo uma pesquisa agora recente que o Brasil tem um público, né, tem uma população uma população diversa. Lógico, pela nossa colonização, a gente, inclusive eu estava pensando nisso, minha gente, somos multipotenciais, porque na nossa essência, na nossa criação enquanto população brasileira, na nossa formação social e cultural, nós temos a influência de várias culturas. Isso pelo lado bom e pelo lado ruim, né? Mas temos a influência aí de várias culturas, de vários olhares diferentes para o mundo, e tudo isso faz parte da nossa identidade enquanto pessoa brasileira. Então, o brasileiro é muito visto como uma pessoa criativa, porque consegue ter uns insights assim, do nada, consegue fazer do limão a limonada com muita facilidade. Só que ele é muito raso nas interpretações, é muito raso nos conhecimentos, porque fica muito ali na tentativa da sobrevivência, sabe? É uma criatividade passível da sobrevivência, e não aquela criatividade que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, que faz a gente criar algo realmente robusto para a nossa vida e para o mundo. Então, nessa pesquisa, o Brasil ficou nos últimos lugares, ali no 44º lugar dos países mais criativos do mundo, olhando para os estudantes, na verdade, né? E isso está atrelado à nossa educação, à nossa formação de base, porque infelizmente a nossa formação de base, ela ainda está moldada por aquele modelo lá da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial capitalista, né, onde o capitalismo surgiu. E aí, esse padrão de você se tornar especialista em uma área está muito atrelado a essa Revolução Industrial que precisava de especialistas para atuar naquelas novas áreas que estavam surgindo ali no mercado, né? Mercado automobilístico, principalmente, das máquinas. Então, precisava de especialistas, precisava de pessoas que fizessem uma coisa só. E aí, a educação padrão formal das escolas precisava atender a essa necessidade do mercado, porque sim, minha gente, a educação formal atende à necessidade do mercado.
Quando a gente vai para a faculdade fazer pesquisa, para uma universidade, a universidade tem o papel social de trazer soluções para as problemáticas da sociedade. Uma universidade pública, principalmente, ela é, em essência, uma solucionadora de problemas sociais. A ciência, a pesquisa está a serviço dessas soluções, dessa evolução, dessa transformação, mas também está a serviço do mercado, porque o mercado bebe na fonte da ciência para poder gerar valor e poder vender isso, fazer, né, ter a moeda de troca para a sociedade, né, fazer disso renda, dinheiro, porque é disso que a sociedade vive ainda, né? A nossa sociedade capitalista vive dessa troca do dinheiro. Então, eu preciso ter aquilo que me embase para poder vender para as pessoas, um conhecimento que me embase para poder vender às pessoas. E aí tá um problema, porque a educação formal, ela não preza por instigar os alunos a desenvolver a habilidade da criatividade. A educação formal ainda peca muito, ainda falta muito em trazer para os alunos essa criticidade, desenvolver esse olhar crítico em relação à própria vida, em relação à sociedade, em relação às formas como a gente se organiza enquanto sociedade. Está muito encaixotado ainda. Teve uma recente reforma no ensino médio, onde tentaram fazer alguns ajustes para melhorar isso, né? Não focar em determinadas disciplinas, o aluno vai ter uma certa liberdade para escolher as disciplinas que vai cursar, mas tem um olhar enviesado também, um lado ideológico que permeia essa reforma do ensino médio. Não sei exatamente como está atualmente essa reforma que passou por uma nova atualização, mas eu sei que sim, é necessário fazer uma atualização no ensino médio, não somente no ensino médio, mas na educação como um todo, na educação de base e principalmente também na universidade, porque embora a universidade seja produtora de ciência e precisa sim ter a especialidade, né, o foco dela é criar especialistas em determinadas áreas, pode-se fazer isso de uma forma que também proporcione ao aluno, ao corpo técnico, esse pensar fora da caixa. Isso tem alguns cursos específicos, né? Como o curso de artes cênicas, como o curso da comunicação, publicidade e propaganda, que trabalha com marketing. Esses cursos que estão muito voltados para a área das artes, da comunicação, têm uma certa flexibilidade em relação a isso, de fazer o aluno pensar fora da caixa. Mas as outras ainda estão muito engessadas. E a gente acaba perdendo muito com isso. Porque na própria ciência, vamos lá, na física, na química, na biologia, nessas ciências mais exatas, quando a gente consegue trazer elementos, né, pensar de forma diferente, a gente consegue trazer um resultado muito melhor e muito mais que agregue para mais pessoas do que somente um padrão, sabe? Uma forma. Vamos lá, se a gente for pensar nos grandes cientistas, Albert Einstein, por exemplo, ele era uma pessoa multipotencial. Então, Albert Einstein, ele tinha uma profissãozinha lá, ele ganhava o seu salário num determinado trabalho, mas ele, nos seus hobbies, estudava aquilo que realmente fazia o coração dele pulsar, que era física, e desenvolveu uma teoria que até hoje a gente estuda ela, uma teoria revolucionária que, de fato, transformou a vida da humanidade, literalmente, né? Mudou o rumo da história com a criação da bomba atômica, né? Que ele foi o pai aí da criação dessa fórmula da bomba atômica e que transformou a nossa sociedade e a forma como o mundo se organizou das últimas guerras para cá. Então, quando a gente pensa em criatividade, a gente está falando de pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que têm a habilidade de olhar para esse mundo, de ver todas as potencialidades que estão ao nosso redor e transformar em algo novo. E isso é um exercício, isso precisa de prática todos os dias. Se eu quero me tornar uma escritora reconhecida, eu preciso escrever todos os dias. E não importa o que eu estou escrevendo, eu preciso escrever. É aquela coisa, não julgar o que eu estou fazendo antes da coisa estar pronta. A gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade ainda, que estou trabalhando em mim, de quando estou fazendo algo muito presa ainda ao perfeccionismo, né, tentando performar nesse lado perfeccionista, que isso não existe, que isso só atrapalha, a gente critica, julga os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, antes mesmo delas estarem no papel, delas estarem ali prontas para a gente poder avaliar. Então, começa a fazer esse exercício de não julgar aquilo que você quer fazer. Então, se você quer escrever, se você quer
desenhar, se você quer criar algo, coloca isso para fora da forma mais crua que você consegue, né? Literalmente, coloca para fora o que você está sentindo, pensando, elaborando, e depois você vai para a fase da correção, da análise, de poder refinar e transformar aquilo que saiu da sua cabecinha bruto. É um diamante mesmo. Nós todos somos cheios de diamantes aqui da nossa cabeça e a gente precisa lapidar esse diamante. Só que se a gente quiser lapidar ele ainda na nossa cabeça, fica impossível. Ele precisa primeiro ser colocado para fora, ele precisa primeiro ser extraído da nossa mente para depois ser lapidado, para depois ser polido e aí se tornar aquela joia linda, maravilhosa que a gente conhece. Então esse é o caminho da criatividade também. Você precisa extrair de você aquilo que você quer colocar para o mundo, pegar referências que possa te dar um caminho, mas não se apegar à referência como um único caminho, um único norte. Olhar para a referência como um ponto de partida, mas que a partir dali você vai desenvolver o seu olhar crítico em cima da referência e criar algo que é só seu, único nesse mundo, tá? Então, para isso a gente precisa sim mudar a nossa educação. Isso, a gente precisa mudar a nossa educação de base, a gente precisa sim olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens, entender que é uma necessidade urgente do mundo atual, desse mundo globalizado, que a gente tenha pessoas criativas. E eu só consigo desenvolver uma pessoa criativa dando a ela possibilidades, condições de ela existir plenamente da forma como ela é. E, minha gente, países que se desenvolvem, que têm uma cultura muito forte, países que são, que realmente, que têm uma população feliz, que são ricos, não somente no dinheiro, mas rico no que eles conseguem transformar e construir para o mundo, sabe? Porque riqueza para mim não está atrelada somente ao dinheiro. Riqueza para mim é um conjunto de coisas, é você se sentir pleno na sua saúde, nas suas relações, é você conseguir se sentir útil. Isso tudo é riqueza, sabe? E dinheiro faz parte dessa riqueza porque ele proporciona tudo isso, acesso a tudo isso. Então, países que são ricos, que têm uma população feliz, que tem uma população que consegue se realizar plenamente, e aí eu sei que não existe uma unanimidade em tudo isso, mas sim existe uma maioria. E países que têm grandes resultados em torneios, Olimpíadas, aí tivemos um exemplo disso, em torneios de ciência e tecnologia, de inovação, são países que investem na pessoa humana, né? Investem não somente esperando um resultado, um número, mas sim o desenvolvimento daquela pessoa. Porque, minha gente, o ser humano, ele é complexo e por ser complexo, ele é maravilhoso, tem muita coisa, muita potência ali para ser extraída. E quando se dá condições para isso, olha, o resultado não podia ser diferente. É, é ganho para a sociedade, é ganho também para o indivíduo, tá? E quando eu vi o resultado dessa pesquisa, eu fiquei, de certa forma, triste, porque sim, os brasileiros, nós brasileiros, temos grandes potenciais e nós perdemos muitos, mas muitos talentos todos os dias por causa da desigualdade social, por causa da falta do acesso a uma educação de qualidade, à saúde, enfim, ao lazer, ao tempo de qualidade. Nós perdemos muitos talentos por causa disso. E para mudar isso, minha gente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima, é melhorando a nossa educação, políticas públicas que invistam nas pessoas, não somente na distribuição de renda, porque sim, isso ainda é necessário para que as pessoas acessem espaços, eu sou fruto disso, mas não somente nisso, dar condições para que essas pessoas possam explorar todos os seus potenciais, a competir, aí não é uma competição que eu falo de você estar se julgando, se comparando com o outro, mas disputar os mesmos espaços, tendo as mesmas condições de disputar os mesmos espaços e conseguir gerar valor, agregar transformação para a sociedade. A criatividade faz parte desse movimento de transformação e a gente precisa viver isso, a gente precisa lutar por isso, porque ainda está muito longe de se realizar plenamente no Brasil.
A gente tem aí um período das eleições chegando, que faz a gente pensar que tipo de país a gente quer para os nossos filhos, para nós mesmos, enquanto sociedade, e escolher pessoas, representantes que estão alinhados com essa nossa visão de que o país precisa sim desenvolver as potências que a gente tem, investir mais em esporte. Veja aí quantas medalhas a gente deixou de conquistar por causa da falta do investimento nos esportes. E olha, minha gente, que não foi por falta de esforço dos atletas, longe disso. Esses atletas são verdadeiros heróis, eles não gostam de ser colocados nesse pilar do herói, sabe? Porque parece uma pessoa que, né, tem superpoderes. Não, são pessoas que têm suas fragilidades, têm suas inseguranças, têm suas necessidades e que estão ali se esforçando, dando o seu máximo, né, para conseguir resultados expressivos para sua carreira e para o país, representando o país de forma bonita, né, bonita para o mundo e trazer resultados. E a gente teve atletas que deram sangue, que deram ali o seu melhor, mas que por não ter tido esse treinamento de qualidade no pré-Olimpíada, na vida antes da Olimpíada, né, em todos os campeonatos, enfim, na base mesmo, isso dificulta muito a competir com pessoas que estão ali tendo acesso aos melhores aparelhos, às melhores condições, aos melhores treinadores, enfim, não precisa se preocupar em faltar o dinheiro para pagar a sua conta, porque tem um patrocinador, recebe um salário digno aí do Estado, enfim, de quem quer que seja, para poder executar o seu trabalho, porque esporte é uma profissão, você ser atleta é uma profissão, mas os atletas brasileiros vivem ainda no limbo de eu preciso trabalhar para poder custear o meu esporte, que é o meu outro trabalho, eu não tenho incentivo ainda, tinha, mas foi tirado esse incentivo, que era o Bolsa Atleta, voltou agora. Então eu dependo da ajuda das pessoas para levar a minha família, para me acompanhar. A Júlia Soares, né? A família fez todo um movimento aí de vender rifas, enfim, fez todo um movimento mesmo para poder levar a família dela, para acompanhar ela nessas Olimpíadas. Então, assim, as pessoas precisam ainda fazer um esforço sobrenatural para conseguir estar nos lugares que elas desejam, que elas sonham, porque falta esse investimento, falta esse acesso, falta essa possibilidade. Então, que a gente possa pensar nisso quando a gente for escolher os nossos representantes, as pessoas que estão lá nas bancadas de poder e decisão, que a gente escolha pessoas que estejam condizentes com o que a gente quer pra gente e pro mundo. Não tem forma mais fácil do que se explicar política do que isso. E aí sair criatividade para política assim do nada, mas tudo faz parte, né? Nós somos seres políticos, nós vivemos sociedade, sociedade é a polis, né? É o centro da política, onde a gente se desenvolve enquanto pessoa. Então, se eu quero pessoas mais criativas, se eu quero vários cientistas inovadores aí fazendo revoluções na medicina para inclusive trazer melhores condições de vida para a gente, se eu quero mais arte, se eu quero pessoas ali disputando Olimpíadas, mais atletas em grande potencial, eu preciso que o Estado, que é a pessoa, é a máquina, né, que organiza tudo isso, a organização que gerencia tudo isso, esse país, também esteja alinhado com esses desejos que eu quero para o mundo. Então é isso. Fica aqui a minha dica para esse momento aí de eleição que a gente vai viver nos próximos meses e nos próximos anos também, que é importante a gente fazer não somente valer a nossa ideia no que a gente fala aqui no nosso trabalho, mas valer de forma coletiva, né? Implementar isso de forma coletiva e levar isso para as urnas. Então, minha gente, é isso, o nosso país ele tem um grande potencial. A nossa população, ela é multipotencial, ela tem grandes habilidades e a gente precisa desenvolver isso. Você pode começar a fazer esse trabalho hoje mesmo, olhando para você, verificando aí quais são as suas potências, procurando os caminhos e caçando as oportunidades e aproveitando as oportunidades que aparecerem no seu caminho para você se desenvolver plenamente e ser a melhor versão que você puder ser e transformar a sua vida e a vida dos outros ao seu redor. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que cada vez mais a gente esteja focado em desenvolver a nossa criatividade, não somente para performar numa produção de conteúdo legal, mas para realmente ser em essência aquilo que a gente é, tá? Então a criatividade tem que estar a nosso serviço também, não somente a serviço do mercado, tá, minha gente? Eu espero que tenha feito sentido. Um cheiro e até o próximo episódio.